Arkham, ecos de uma mente fragmentada. Entre o diagnóstico e o estigma. Versão brasileira, Herbert Richards. Vai, caralho. Eu sou o Batman. Boa noite, Sr. Harvey. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Você usa moeda porque você acredita no destino ou porque ninguém nunca te ensinou a lidar com as doenças? Desde criança eu colocavam muito em cima de mim responsabilidades. Quando eu me tornei a esperança de Gotham, as pessoas me viam como herói. Até eu morrer, né? Desde o acidente, as pessoas pararam de me ver como um ser humano e passaram a me ver um monstro. Isso é um fato. Eu utilizo essa moeda porque ela simplesmente... Ela não tem tomada de decisão, ela simplesmente escolhe. Ela é o destino, ela é a própria responsabilidade. Ela te dá um ponto de descarrego para que você não precise levar essa culpa. Às vezes eu queria que a culpa fosse dela. Então, o Harvey morreu mesmo? Ou você só prefere fingir isso? Desde daquele infeliz acidente, ele morreu. Não existe. Então, por que você ainda reage escutando esse nome? Porque no fundo eu sei que ainda ele tá dentro de mim. Eu ainda estou aqui. Boa noite. Boa noite. O que tem de boa nela? Você está bem? Não, acabaram de me jogar no chão. Bom, vamos dar início. Você está aqui por conta do seu excesso de raiva? Eu tô aqui porque me jogaram aqui. E isso tem alguma coisa a ver com a sua família? O que você quer saber? Como que a sua família lidou com as suas deficiências? Eles me odiavam. E essa falta de apoio? Eu resolvi. O acidente criou um monstro ou é o jeito que Gotham olha pra você? Em mim sempre tinha raiva, medo, só que eu não queria que eu fosse responsável por aquilo. Mas depois do acidente eu vi que eu tenho que deixar as coisas acontecerem. É inevitável. O que eu sofro é... Você tem mais medo de ser odiado ou de admitir que ainda quer ser salvo? Salvação é coisa do Harvey. Ele ainda tem um probleminha dentro dele. Ele ainda quer... Ele pensa em um tipo de salvação, ele... De que modo? Eu tirei a vida de cada um deles. Do meu pai, dos meus irmãos. E a sua aparência te levou a fazer isto? Foi. Matar aqueles que te fizeram mal te trouxe Satisfação?
compensação? Trouxe. Você se sente bem com isso? Bem, eu me sinto ótimo. Cada um deles eu enterrei. Mesmo? Não só a minha família. Você não parece tão satisfeito. Não, porque ainda existem pessoas que eu preciso matar. Caramba, o Batman tá magrelo, né? Acho que Gotham venceu dessa vez, tá usando um monte de coisa. Senhor E aí? Jonathan Crane, Eu mesmo. estava ansioso pela sua chegada. É mesmo. Estudou bastante sobre mim, né? Ouvi dizer que você também é psicólogo. Tenho doutorado. Foco em fobia. E você tem um? Eu acho que isso não é sobre mim, sim sobre você. Tá fugindo demais das perguntas. O que exatamente trouxe a fazer essa profissão? Eu acho o medo uma coisa fascinante. Ele é primordial, ele é primitivo. Não existe um ser vivo que não tenha medo. Até você tem medo, não tem? Para conseguir chegar a mais recompensas próprias? Para que as pessoas aprendam. Aprendam a me temer. Bom, aparentemente todos temos, né? Mas por que exatamente o medo? Como eu te disse, todo ser vivo tem medo. A questão é como acessar esse medo. Existe algo mais profundo nisso, né? Talvez ligado ao seu pai. Mas por que você tenta sempre fugir da pergunta que eu te fiz? Você me respondeu até agora. Você tem algum medo de buscar um doutorado? É por isso que você não queria responder? Todos temos medo. Mas eu quero saber o seu. Você também continua fugindo da pergunta. Qual é a sua relação com seu pai? Como ela acontecia? Isso de alguma forma veio dele? Meu pai, ele era um grande estudioso também. Eu segui os passos dele. Ele era um psicólogo renomado. Ele também trabalhava a fobia. Até a morte dele. A morte dele? É, O que aconteceu exatamente? ele morreu. Sem causa? Nenhum aparente. E como você lidou com isso? Como uma criança lidaria com a perda dos pais? Eu podia me vestir de morcego. Mas eu não preferi fazer isso. Eu preferi continuar o legado dele, dos estudos sobre o medo. Então, você continua os experimentos dele em outras pessoas? Sim. Por que exatamente? Porque ratos são muito simplórios. O cérebro humano ele é muito mais complexo. Então, se você quer causar uma coisa, você precisa pegar do melhor para tentar, não é mesmo? Bom, diria que dar continuidade a esse experimento é uma forma de devolver às pessoas aquilo que ele passou para você, não é mesmo? Sim. O aprendizado sobre o medo, sim, exatamente. É. Como as pessoas te tratavam. Sua infância, você lembra? A minha infância foi normal, como toda criança normal. Tinha aulas, tinha educação física, matérias que a gente gostava, matérias que a gente não gostava, o bullying. Normal. Normal, é? Nada a reclamar. Bom, considerando que você sempre está com a máscara, eu diria que você tem muita coisa a esconder. Como eles te chamavam? Você não respondeu a minha pergunta. E você não respondeu. Eu respondi as suas, agora você tem que trocar comigo e responder a minha. Senão o paciente não consegue se sintonizar, né, se conectar com o psicólogo. Do que você tem tanto medo? E por que você tem medo ainda do que eu saiba do seu medo? O meu único e principal medo neste momento é que eu não tenha nenhuma progressão com as análises que estamos fazendo neste momento. Então você tem medo de ser demitido, passar fome,
perder seu emprego. Por consequência, deve estar com medo de perder o amor da sua namorada, esposa, namorado, talvez. Ficar sozinho e com essa solidão fazer coisas de que não deve se orgulhar muito, não é? Então por que você nunca consegue matar ele de vez? Você acha que eu nunca tentei, porra? Você não me parece tão satisfeito. É dificuldade de se validar? Dificuldade? Por que seria difícil? Eu não preciso de ninguém pra me validar. Por que eu precisaria de alguém? Você não consegue superar isso. Quem é você pra dizer que eu não consigo? Você matou pessoas, você matou criminosos, você matou gangsters, você matou sua família. E na minha visão, você ainda continua o mesmo. A mesma criança assustada, buscando matar quem a julga. Eu não sou uma criança assustada! Eu não sou! Eu matei eles! Eu matei cada um deles! É uma criança assustada! Uma criança que espera reconhecimento ou amor! Eu não sou isso! Então por que você continua o mesmo? Eu respondi sua pergunta. Como era o bullying? Como eles se chamavam? Não importa como eles me chamavam. Não importa o que aconteceu. Ponto. É fácil, né? Eu respondo suas perguntas, Eu respondi várias vezes. você entra em uma forma redundante de responder as minhas, sem lembrar um ponto específico. Por que você tem tanto medo? Quem disse que eu tenho medo? Quem falou que eu tenho medo de alguma coisa? Essa máscara serve pra eu causar um medo nas pessoas. E você tem que entender isso! De uma vez por todas! Lixo de ser humano! Então, terminou as entrevistas? Sim, diretor. Finalizei o atendimento dos pacientes selecionados para o projeto. Ótimo. E qual foi a conclusão? Que eles possuem diversos transtornos e traumas significativos. Porém, o que mais me chamou a atenção foi perceber que a crueldade deles não pode ser explicada apenas com diagnósticos clínicos. Ah, interessante. Parece que finalmente você compreendeu o propósito desse projeto. O senhor já esperava que eu chegasse a essa conclusão? Desde o primeiro dia. Toda a base dessa iniciativa é demonstrar algo que a sociedade insiste em ignorar. Transtornos mentais não produzem automaticamente violência, maldade ou criminalidade. Muitas pessoas preferem acreditar que indivíduos perigosos são simplesmente loucos. E uma explicação confortável essa, né? Simples. Mas a realidade raramente é simples. Violência, crueldade e destruição costumam surgir da interação entre traumas, abandono, negligência, ambiente social, escolhas individuais também. Em alguns casos, as patologias. Mas essas, quando acontecem, não recebem um tratamento adequado. Reduzir tudo isso aí à palavra loucura não é ciência. Preconceito, né? Durante as entrevistas, ficou evidente que todos eles carregam feridas profundas. O abandono de Oswald, a fragmentação psicológica de Harvey, as experiências traumáticas que mudaram Jonathan. Enfim, nenhum deles nasceu de forma como está hoje. Muito bom, exatamente. Eles não são monstros porque possuem transtornos, são seres humanos que passam por processos de sofrimento extremos e que em algum momento transformaram essa dor em algo diferente. A tragédia não está apenas no que eles fizeram, está em tudo aquilo que aconteceu antes. Agora me diga, quais foram as condições psicológicas que você identificou e quais os impactos delas?
Bom, Harvey apresenta um quadro compatível com um transtorno dissociativo de identidade, associado a características obsessivas significativas. Sua mente criou uma divisão psicológica para lidar com conflitos internos que ele não conseguia integrar. E o resultado disso? Uma dependência quase ritualística da moeda. Como se as decisões morais complexas pudessem ser transferidas para o acaso, de alguma forma. Oswald apresenta características marcantes de transtorno de personalidade antissocial e traços narcisistas relevantes. A humilhação constante durante a infância parece ter gerado uma necessidade extrema de reconhecimento, respeito e controle. Sua agressividade frequentemente surge quando ele percebe rejeição, ridicularização ou até ameaça ao próprio valor. Jonathan demonstra traços compatíveis com personalidade psicopática, obsessão pelo controle e uma relação patológica com o medo. Bom, mas o que mais me chamou a atenção é que toda a sua identidade parece ter sido construída como uma reação ao terror e à impotência que experimentou quando criança. Ele estuda o medo porque teme voltar a ser sua vítima. Os diagnósticos a gente conhece. O que eu quero saber é o que você concluiu a partir deles. Concluí que seus transtornos explicam parte dos seus comportamentos, mas não explicam totalmente suas escolhas. Também concluí que eles não são os únicos responsáveis pela construção do que se tornaram. Ah, excelente! Essa é exatamente a conclusão que esperávamos. A psicologia não existe para absolver indivíduos de toda responsabilidade, mas também não existe para ignorar todos os fatores que contribuem para a sua formação. As questões são sociais, né? Nosso objetivo é compreender isso, porque somente compreendendo a gente pode cuidar. Se identificarmos os traumas, os contextos familiares abusivos, a exclusão social, a negligência emocional, a falta de tratamento adequados e as ações, né, coletivas da sociedade como um todo, talvez a gente possa construir caminhos diferentes para essas pessoas. É por isso que esse projeto importa, não para justificar vilões, mas para evitar que novos sejam criados. Entendo. A responsabilidade é individual, mas as causas raramente são apenas individuais. Exatamente! Estende a mão para o psicólogo. Eu fico feliz em ver que você finalmente compreendeu isso. Espero que, no futuro, aqueles que estudarem este trabalho aprendam uma lição fundamental. Transtornos psicológicos não definem caráter, não definem moralidade, não definem destino. Eles podem influenciar comportamentos, criar dificuldades, aumentar vulnerabilidades, mas a identidade de uma pessoa sempre será maior do que qualquer diagnóstico. Obrigado por me permitir fazer parte deste projeto. Ah, mas o que é isso? Não precisa agradecer. O verdadeiro trabalho começa agora, porque compreender a mente humana é apenas o primeiro passo. Aprender a impedir que ela se quebre. Ah, meu querido, esse é o desafio da sua vida, né?